Salve galera, quem fala é o Dax, um episódio de Ark Abyss. E bom galera, hoje nós iremos sair com essa gracinha aqui para começar a upar e pegar alguns novos recursos. Enquanto eu estava em offline, eu acabei farmando aqui metal, farmando algumas coisas e upei. Se eu não me engano foram mais 2 níveis, algo do tipo, e acabei aplicando aqui nos status que eu já havia falado para vocês, que no caso é estamina e peso, se eu não me engano. E bom, eu desbloqueei alguns pontos em grama e realmente não tem muita coisa que eu pretenda aprender por agora. Tem até algumas coisinhas aqui, ó. Mas eu acho que são coisas para me fazer no Fabricator, então eu não consigo nem testar agora para vocês, tá? Acabei desbloqueando aqui o cofre e logo ao lado do cofre, olha só o que nós temos. Dragão de rocha, Rock Drake. Então a sala do Rock Drake já pode ser feita e como vocês podem ver ali, ó, gema vermelha e metal. Então eu vou ter que pegar mais gema vermelha com os ratos rolantes aí selvagens, até porque eu preciso coletar para fazer mais tatu de gás, tem para fazer aí essa cela. Tem algumas coisinhas que eu preciso aprender, mas eu não vou fazer por enquanto. Que no caso aqui é a cela do tatu e também aqui o canhão. Eu também quero aprender a roupa de guile, então vou dar uma olhada em qual o nível da roupa de guile. Porque a roupa de guile é algo bem interessante para domesticações e para locomoção pelo mapa, tá? Vai ter algumas domesticações que eu vou precisar da roupa de guile e vai ter também aí algumas explorações que eu vou fazer pelo mapa que vai ser a pé. Então, a pé eu vou ter que prestar. Acho que eu passei demais, tá nível 3 aqui, é um pouco mais acima. Então a pé eu vou ter que prestar um pouco mais atenção aí e ficar um pouco mais oculto. Aqui ó, 33, roupa de guile, vou aprender aqui 100% dela. Eu não sei ainda se qual a criatura que dropa polímero orgânico, só que eu vou tentar procurar. Bom, como eu havia dito, eu comecei a farmar aqui em offline e eu comecei a pegar alguns materiais para fazer a base. O projeto da base já está feito, uma pré-base, tá? Não é a base definitiva. E acabei pegando aqui, ó. Aqui, ó, cristal. Infelizmente a passamento ainda é um problema. Metal, olha só. Eu vou precisar fazer muita parede de estufa, porém eu não decidi ainda onde é que vai ser o local, tá? Então tentei decidir isso ainda para fazer a pré-base. Abastecimento, como eu disse, vai ser um problema, porque mesmo que eu possa formar equitina e queratina com tranquilidade, a pedra ainda é um empecilho por enquanto. Então eu tenho que fazer tudo isso aqui manualmente, e é muito abastecimento e sem a bancada química vai demorar um pouquinho. Eu guardei também um pouco mais de madeira para começar a fazer paredes e tudo mais, para fazer nova base, como eu disse para vocês, mas por enquanto é apenas um farm rotineiro. O urso também acabou upando aqui alguns níveis, não foi muito, mas acabou upando. E como eu disse, eu quero pintar a cela dele, pintar a minha armadura e pintar a cela do urso. Só que por enquanto, vamos fazer aqui um breve teste. Eu acabei descobrindo aqui como é que funciona esse asa delta, né? Que eu não me lembro qual é o nome exato desse item, mas enfim. Eu estava testando esse item aqui em offline para ver como é que funcionava e acabei descobrindo como é que funciona para mergulhar, para utilizar. E cara, é muito bom esse item, tá? Como vocês já viram utilizando ele, um simples pulo que eu faço, eu consigo já abrir esse paraquedas aqui, ó. Ah, eu quero até mesmo quando eu for pintar a armadura, dar uma olhadinha como é que pinta essa skin aí do... Essa skin não, esse item aí, que é a asa delta, se dá pra pintar ele individualmente ou não. Eu quero subir naquela parte alta ali, ó, pra me saltar de lá e tentar ver como é que funciona pra vocês aí. Ah, eu quero testar o urso lutando contra o Basilisco e contra também aí o Krakinos. Nós temos aqui muito basilisco em volta da base e exatamente eu não sei como é que funciona para matá-los. Eu sei que ele é tóxico, como é que funciona o rage dele, só que eu preciso matar para eu saber se eles são fortes ou não. Mesmo que eu tenha um urso, que é uma criatura que dá muito dano, eu não tenho uma máscara de gás. Você não vai ver não, né? Já viu. A máscara de gás é o que impede que meu topor suba, então mesmo que eu tente duelar com o basilisco montado no urso, provavelmente eu vou desmaiar antes de conseguir matá-lo. Então o ideal é colocar para atacar no modo alvo e esperar o combate acontecer, e torcer para ele não morrer. Eu quero testar com algum basilisco aí que não seja nível tão alto assim, para ver como é que vai ser o dano. Outra coisa também, como eu disse, é o Carquinos, que no caso nós temos aqui muitos em volta da base. Eu não sei exatamente se eles são fortes ou não, mas eu tenho um pouco de preocupação, porque ele consegue pegar criaturas na pata. O urso, eu não tenho garantia que ele consiga. Então eu estou curioso com isso, mas obviamente aí também eu prefiro evitar o combate direto. Talvez eu pegue ele desprevenido, ou então eu evite aí e mande atacar no modo alvo. Eu vou subir só mais um pouquinho aqui para ficar bem alto mesmo, para vocês conseguirem ver como é que vai ser o teste. Para mergulhar, é realmente como eu havia dito para vocês, como é no PC. No PC nós apertamos no Shift e ele mergulha. Aqui no mobile você tem que clicar para correr, que no caso é 2 toques simultâneos no lado esquerdo, né? Dá 2 toques e pressiona. E olhar para baixo, aí ele mergulha. É prático? Não tanto, não é tão prático assim, mas funciona. Então já é um ponto positivo. Conforme eu vou me adaptando com esse item aqui, fica muito mais fácil. Até porque, como eu disse, só dá 2 saltinhos aqui ele já alça voo.
Basicamente é isso, começa a planar. Acho que tá bom já, pular daqui. Tem que calcular bem para você conseguir chegar onde você quer, porque se você descer demais, você vai bater no chão. Dá dano? Às vezes dá muito dano, às vezes dá pouco dano, mas é bem irrelevante, tá? É bem relevante mesmo. E vai ser bem aqui mesmo, ó. Vai ser bem aqui. Ele não gasta estamina, então não importa se eu pule com ou sem estamina. E olha só, ali na esquerda já é o fim dessa área inicial, onde domesticamos o Raptor. E aqui na frente, ó, é onde estava o urso. Olha só, você vai clicar para correr e vai olhar para baixo que ele vai mergulhar, ó. Estão vendo? A asa fechou e aí agora tem que soltar o dedo, tá? Soltar a parte ali que você consegue correr. Basicamente agora é só esperar planar. Outra coisa é que mesmo olhando para baixo, ó, não desce. Então, sem estar pressionado para correr, não vai descer, não vai mergulhar. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o Glider. Olha só. Cara, é muito da hora esse item, tá? Muito da hora esse item, gostei muito. Eu quero tentar colorir esse item aqui. Pronto. Cara, esse item é muito bom mesmo. Mas enfim, item testado pra vocês. E agora o que vamos fazer? Vamos fazer aqui algumas tintas na panela para colorir aqui a armadura, ferramentas, tentar pintar aqui também essa asa delta e também pintar aqui a cela do urso. Então eu vou esperar aqui um tempinho e já volto com vocês. Vou começar aqui a cozinhar na panela. Vou até mostrar pra vocês aqui como é que é as cores que eu quero fazer e já volto com vocês. Quero fazer algumas cores que combinam com a Aberration, roxo, azul escuro, cores bem aleatórias, assim como a cor do urso ali que eu achei bem da hora, que às vezes é preto, às vezes é azul, mas depende da luz. Começando aqui agora a fazer algumas tintas. Vou começar a fazer aqui uma boa quantidade para pintar, como eu disse, a armadura, a cela do urso, tem que pintar algumas ferramentas aqui. Não vou pintar muita coisa não. Quero fazer alguma coisa que combine com o tema do Aberration, que são cores aí bem vibrantes e aleatórias. Não vou pintar nem preto nem branco, assim como assim eu faço comumente, tá? Então vou tentar fazer algumas cores diferentes. Esse aqui é o azul escuro ou azul marinho, algo do tipo. Acabei de descobrir um probleminha na panela. Acho que essa aqui é a primeira vez que eu vejo isso. Como vocês podem ver, ele está fazendo dois tipos de tintas diferentes simultaneamente. Não era para isso acontecer, tá? Realmente não era para isso acontecer, ó. Duas águas, aí faz duas tintas simultâneas. Tem que fazer um por um. Dessa vez o Ark se superou. Três tintas simultâneas, olha só. Acabou de fazer três tintas simultaneamente. Por que isso acontece? Basicamente, os ingredientes que eu coloquei na panela, todos eles, dependendo da combinação, faz uma cor de tinta. Então, o Ark pegou cada uma combinação, fez três tipos de tinta. Meu Deus. Tem que colocar uma água por vez apenas. Está sendo assim, ó. Coloca uma água por vez. Você coloca uma água, vai fazendo uma tinta por vez. Porque, como vocês viram, o Ark está fazendo tintas simultâneas. Basicamente, se tiver os ingredientes na panela que dá para fazer vários tipos de tinta, ele está fazendo. Não era para acontecer isso, tá? Não era para acontecer isso. Era para sempre priorizar a tinta que a receita está correta, 100% correta. Então, se eu colocar aqui muita água, vai fazer vários tipos de tinta diferente. É por isso que eu estou colocando de uma em uma água aqui, ó, para fazer a tinta. Inclusive, acabou a frutinha azul, acabei de perceber. E bom, estou voltando com vocês aqui à noite mesmo, para vocês verem uma coisinha que eu acabei de descobrir, ó. Dá para pintar as luzes que você joga no chão, cara. Olha só, essa aqui é azul. Azul padrão, tá? Não é azul marinho, não. Acho que não. Muito lindo, tá? Esse aqui é a roxa. Achei estranho a roxa porque a roxa ficou branco. Não faz sentido. Não, mas é branco, ó. Não é roxo. Eu estou vendo branco, né? No mínimo. Olha só. Aqui na mão o bastãozinho é uma cor, mas lá na parede é outra. O amarelo, que é a cor padrão. Que eu esperava que realmente fosse. O vermelho é essa tinta aqui, ó. Que no caso é o vermelho padrão, que a gente já grafita. Então já grafitamos vermelho esse item. E como vocês viram, quando juntam uma tinta com a outra aqui, ó, ela fica normal. Então basicamente ela não vai mudar a cor, vai apenas acumular, ó. Acumular aqui. Enfim. Como eu havia dito, eu voltei com vocês aqui à noite para vocês conseguirem ver como é que funcionam as luzes, porém a minha armadura já foi colorida. Vou colocar na tela para vocês verem aí como é que é as cores da minha armadura e das minhas ferramentas, tá? Pintei tudo de roxo e também de azul, e a roupa foi de verde, roxo e azul. Como vocês podem ver aí, eu pintei do roxo arroxeado, do azul marinho e do verde normal. Então, até mesmo a asinha pintou só porque eu pintei o peitoral. Então, basicamente, ela pinta automaticamente a asa delta quando você pinta o peitoral. Ficou bem da hora aqui a roupa, porque parece preto às vezes e parece azul, assim como o urso aqui, ó. O urso está azul agora, mas às vezes ele parece preto.
Então é por isso que eu pintei aqui o urso de azul também, ó. A barriga do urso ali, a sela tá azul e o resto da sela está verde. Eu acho muito interessante esse novo Ark, que você consegue personalizar muitas coisas, tá? Dá pra vocês verem também que a parte do assento ali, ó, eu pintei de azul, a parte do assento, em volta do assento de verde. Na parte que o urso morde ali, ó, da cela, que é a parte que fica na boca, eu pintei de azul e o resto eu pintei de verde. Então eu achei que ficou bem da hora aqui. Pintei de verde normal e de azul marinho, que é a mesma cor que eu utilizei para pintar a minha armadura. A armadura foi pintada, as minhas ferramentas também foram coloridas, como vocês podem ver aqui. É um tema bem diferente, eu não costumo pintar assim a roupa tão chamativa assim, apesar que eu pintei alguns temas um pouco escuros, né? Mas foi interessante. Vou levar comigo o Bulldog, já que eu vou ter que morder com o urso, entrar em combate, e a luz, quando você morde, ela descola. Tudo que eu preciso, eu acho que eu tenho aqui. Nada mais que isso, não. Ah, tem tanto aqui ainda. Eu nem vou levar a poção dessa vez, porque eu vou utilizar sempre o urso pro combate. Eu não vou me arriscar, não. E mesmo que eu pegue debuff de cogumelo, eu consigo comer aí pra cortar efeito. E sobraram bastante coisa, acho que tá aqui, né? Ah, tá assim. Sobrou bastante coisa, como vocês viram. Teve tinta que eu nem utilizei porque eu não queria criar. Então, por exemplo, a amarela eu não queria fazer, mas acabou fazendo aí. Vamos sair aqui no meio da noite mesmo, só para nós começarmos a explorar o ambiente, para vocês verem como é que é. E vamos enfrentar um basilisco que eu sei que está bem isolado, tá? Então vamos lá colocar o urso para brigar no modo alvo. Eu espero que ele esteja no neutro, no mínimo aí no neutro. E olha só. Essa aqui é a speed que nós temos aqui no urso. Eu não pretendo upar mais speed, como eu disse, eu pretendo upar apenas vida e melee. Quando chegar em mais ou menos 1k de melee, eu vou upar talvez até 7k de vida aí, para ficar um pouco mais tranquilo. A stamina dele aguenta bastante. Uma coisa que eu não sei ainda é como é que forma madeira nesse mapa, tá? Porque eu nunca vi nada que faz madeira nesse mapa. Apenas que faz uma pedra, que no caso é o tatu, o ancilo e também o rato rolante, né? Lá onde nós estamos farmando o gás condensado, é onde está o basilisco. Aqui na esquerda. Bem aqui na esquerda. Ah, poxa. Cortou a speed, Steel. E o que eu vou fazer? Eu quero tentar colocar para atacar no modo alvo. Ou no modo agressivo aí. Para que eu não tenha problema com o gás, né? Porque certamente eu vou desmaiar caso eu entre em contato com o gás por muito tempo. Olha só. Vamos tentar colocar ele aqui no modo agressivo. Ele tá no neutro, né? Está no neutro. Eu quero colocar ele para atacar no modo alvo com a luneta. Calma aí. Poxa! Travou, velho. Cadê? Ali, ó. O modo alvo vai? Não, não foi não. E agora que ele saiu do buraco é um pouco mais arriscado de... Tá vendo? De chegar perto ali. Vou colocar no modo agressivo. Calma aí. Agora vai, não é possível que não vai. Agora vai. Só espero que meu urso não morra. Por favor, não morra. O urso é muito forte, só que eu não sei. Meu Deus. Corre, corre, corre. O urso é muito forte, só que eu não sei qual é o nível desse bichinho aí não. Esse basilisco. Qual o nível? Ele já foi. 4k de vida, nem vi qual o nível. Caramba! Calma, meu amigo. Queria ver qual era o nível do seu oponente. Nem deu pro gasto, pelo visto, hein? Coletou loot, coletou. Aqui, ó. Esse item aqui, se eu não me engano, é o item que você serve pra fazer aí boss. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é. Porque é um Edino aí, né? Que nós temos aqui é exclusivo do Aberration, então provavelmente vai ser item que precisa ter pra fazer boss. Então vou ter que matar alguns basiliscos. Vou colocar aqui no neutro novamente, pra mim não esquecer. E já que eu estou aqui bem próximo, vamos coletar ali um pouco de gás condensado. Cara, esse duelo nem valeu, porque eu não consegui ver o duelo. Eu joguei sem querer o Bulldog. É por isso que eu não gosto de sair com o pet de ombro, porque às vezes, sem querer,
quando eu vou descansar o polegar, eu descanso o polegar na tela. Aí eu pressiono a tela e jogo o pet. Então não tem como. Tem que acostumar com isso, né? Eu sempre estou com o pet agora no ombro, então tem que acostumar pra não ficar jogando ele no chão. Tem mais um basilisco bem aqui, ó. Naquela passagem da água. Eu não sei qual é o nível dele também, então eu vou colocar aqui o urso pra brigar com ele. Cara, o urso basicamente derreteu o bicho. E isso porque o urso nem tá muito paro, tá? Isso aqui é basicamente metade do dano que eu quero colocar nele. Eu quero colocar, como eu disse pra vocês, 1k. Então ainda tá na metade. Se eu conseguisse uma cela desse bicho aqui, seria bom. Muito bom. Aqui, cogumelo, pra formar a biotoxina. Quero acumular o máximo possível de biotoxina pra me evitar utilizar narcótico. Usar biotoxina, usar também... Ah, tem como fazer a flecha já já. A flecha aqui de biotoxina. Flor rara para domesticar a abelha, caso encontre, e muito mais. Ele estava por aqui em algum local. Cadê ele? Ah, ali, ó. Tem alguma coisa aqui? Nada. Ah, não funciona. Quando está enterrado, não funciona, tá? Então tem que chegar perto e colocar no modo alvo, no modo agressivo novamente. Tá com... Tá no alvo. Opa, saiu! Saiu do buraco de graça, assim, vai lá. Modo alvo. Tá, tô aí como sempre fazendo suporte. Mas cadê o... Ah, tá desativo. O nível do bicho é desativo, pera aí. É por isso que eu não consegui ver o nível dele quando ele tava no buraco. Pronto. Qual o nível dele? Nossa, 7k de vida. Esse aqui vai dar problema, hein? Esse nível 55, 7k de vida. Bora lá, ursinho, bora lá. Aqui agora virou rinha de urso e basilisco. Vai dar, hein? Acho que vai dar, mas vai ser um pouco chatinho. Quase morrendo. Deixa eu iluminar aqui o combate. Pra eu conseguir assistir, né? E foi. Cara, o urso... Cara, não dá. O urso dá muito dano por segundo, cara. Cara, esse bicho com a cela vira uma besta. É o top tier que nós temos aqui do Aberration, com a cela boa. Vou colocar no neutro novamente, né? Nunca se sabe quando é que vai encontrar um raptor. Pelo visto, não ficou nenhuma bolsinha. Ah, pérola. Pelo visto, não ficou nenhuma bolsinha ali no chão, tá? Nenhuma bolsinha de loot. Então ele coletou também. Pérola normal, né? É, pérola de sílica. Mais um escama de basilisco. E teve uma coisa que me surpreendeu, tá? O drop do basilisco, eu pensei que teria alguma coisa diferente, além desse escama. Mas pelo visto é apenas Prime. É, apenas Prime, carne e couro. Eu não vi nada, nenhuma ferramenta, nada. Vocês droparem alguma coisa interessante, assim como a cobra dropa ferramentas, Terrorbird dropa ferramentas. Pode dropar, na verdade, né? Não é 100% não. E esse caminho aqui, ó, é um caminho que eu nunca fui pra vocês verem, mas eu já andei por aqui. Esse caminho, basicamente, é aquele mesmo caminho lá que vai levar até o Nexus caído, né? Nós temos aqui o nome do bioma, que é o bioma do Nexus caído. Então, indo aqui pra direita é o Nexus caído. Pra quem não lembra, é aquele mesmo local que eu subi aquela rampa, que eu achei a notinha. E por que eu sei disso? Esse local aqui, eu sempre caio aqui. O farm de metal que eu faço é aqui em cima, onde tem a planta Z. Então eu sempre caio aqui sem querer. Eu vou farmar lá metal e acabo caindo aqui com o Ravenger. Sem querer. Eu vou um pouco mais aqui de estamina. Então olha só, esse local aqui, ó, é basicamente um andar abaixo do local que eu farmo metal. Então eu sempre caio aqui, aí o que eu faço? Eu dou a volta pela esquerda e volto lá pra cima. Como vocês viram ali, eu matei o basilisco e é exatamente por aquele local que eu passo quando eu caio. Ali na esquerda é onde tem o obelisco, onde tem aquela entrada do obelisco. Eu nunca fui ali. Evitar o dano, né? E bom, agora sim. Eu quero tentar matar alguns espinos pra ver como é que vai ser o combate e também alguns craquinos. Esse local aqui, ó, como eu disse, vocês conhecem já. Basicamente, virando aqui à direita, vai pra base já, tá? Então aqui, ó, virou à direita, vai pra base. Então é um local que você aprende a se localizar com tranquilidade. Eu jurava que nesse mapa, porque eu sou muito ruim de localização, tá? Sou muito ruim de localização. E eu jurava que nesse mapa eu iria ficar muito perdido. Mas após você acostumar, é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo, porque basicamente para chegar em determinado local, só tem um caminho ou dois. Então não tem erro, ou você vai pelo caminho certo ou você não chega. Então é mais tranquilo do que eu pensei.
O urso sempre farma muita coisa, tá? Então tem que ficar sempre descarregando ele aqui, ó. Pra não pesar. Opa, olha o que temos ali. Não quero nem ver qual nível. Tá brigando aqui e vou aproveitar a oportunidade. Não quero nem saber. Nossa, que da hora ficar ciano. Pô, consegui descobrir o que eu queria descobrir. O Carquinos dropa polímero e quitin. Quitin ou queratin, eu sempre me confundo nos nomes, como vocês sabem. Então é assim que funciona, não é mesmo? Cara, eu estava muito preocupado com o farm de passamento, mas agora essa preocupação foi embora. Olha só isso. Matando craquinos aqui, né? Eu consigo pegar muita quitina. Então agora o que me falta é apenas uma criatura para farmar pedra, tá? Então os problemas foram todos resolvidos. Eu posso fazer, inclusive, a roupa de guile já. A roupa de guile vai apenas couro, polímero e fibra. Então eu posso fazer ela aqui manualmente, que não vou fazer agora não. Até porque eu não vou utilizar ela agora. E cara, vai ser muito fácil farmar utilizando esse bicho aqui. Tá muito fácil mesmo. A não ser que seja uma criatura muito forte. Mas fora isso, vai ser muito easy. Muito easy mesmo. Isso aqui foi ele que dropou? Acho que foi ele sim que dropou. Ah não, foi o Sarco que deve estar brigando aqui em algum momento. Esse córrego aqui é o córrego que vai, como eu disse, lá pro Nexus. Porém, cara, até o peixe é aberrante. Aqui tem mais uma. Ah, brincadeira de criança. Como eu havia dito, da última vez que eu vim por esse caminho aqui, eu fui lá diretamente para o Nexus caído, né? Só que dessa vez eu vou pelo caminho de baixo, porque eu não fui ainda, esse caminho aqui, ó. É o caminho da água. Esse aqui, eu acho que é a última área que falta para mim explorar. Eu faltava apenas 10% da área para explorar aqui do bioma verde, né? Acho que isso aqui vai finalizar esse tour por esse bioma. É o que realmente me faltava. Os espinhos que tem aqui aparentemente são fracos, tá? E o que me surpreende é que o espinho normalmente foge quando tá morrendo, mas pelo visto não está dando tempo disso acontecer. Eu quero encontrar alguma planta Z aqui pelo caminho, caso precise, para recuperar HP. Mas eu acho que não vai precisar, não. Você tem mais Ravende ainda? Tem sim. Cara, eu vou ter que ficar parando muito tempo, ó. Olha só isso, cada vez que eu morro sem querer aqui um arbusto, olha só a quantidade de material que eu pego. É muita coisa, tá? Nossa, isso aqui é muita coisa. Vou ter que formar agora muita pedra pra mim conseguir aí fazer passamento. Nossa, semente de planta X. Nem sabia que tinha planta X aqui nesse mapa. Que é aquela plantinha que nós temos lá no The Island. Então nós temos agora a planta X aqui pra proteger a base. Ou colocar como decorativo. Essas árvores aqui são tipo árvores de mangue, né? Árvores de pântano. Então isso aqui é tipo um pântano desse bioma. Cara, a água ficou ciano. Cara, que da hora, hein? Esse ambiente aqui realmente não tinha vindo ainda, tá? Esse ambiente aqui, ó. Olha só a cor da água. Ciano, algumas plantinhas aquáticas, as árvores típicas. Do nada tem uma raia. Nós temos aqui algumas plantas típicas, né? De pântano. Tranquilo de matar aquele Carquinos ali. Agora que eu descobri que o Carquinos dropa quitina, eu vou matar o máximo possível. Nem importo muito com XP, eu quero é... Eu quero a quitina. Já foi. Eu jurava que o Carquinos era um pouco maior, mas quando eu chego perto dele com o urso, não parece ser tão grande assim. Verde gás. Nem vale a pena mais matar escorpião. É piada agora. Perder tempo com isso. Porque dá pouco XP. E pouca quitina. Terremoto. O pessoal comentou que o terremoto pode dropar itens, tá? Literalmente itens. Ferramentas, blueprints. Eu nunca vi. Mas tem que dar uma olhada nisso depois. Que se realmente for possível pegar itens nesse terremoto... Quando tiver terremoto, eu vou sair correndo pelo mapa procurando alguma coisa. Atravessar pela água não é muito inteligente. Pelo fato que eu estou com um Bulldog aqui no ombro, assim que ele tocar na água, ele vai desmontar. Outra coisa é que o espinho na água é uma besta. Então eu não vou ser ridículo de enfrentar um espinho na água. Mesmo que o urso é forte, toda confiança demais pode te matar.
Essas plantinhas que nós temos aqui na beira do pântano são bem diferentes. Eu acho que esse mapa aqui, que é o mapa do Aberration, é um mapa que nós temos mais variedades de itens de coleta de frutas. Nós temos aqui, sei lá, umas 10 skins aí de arbusto. Vários tipos de arbusto diferentes, ó. Flor rara também, dá pra muita flor rara esse arbusto pelo visto. O Carquinhos morre engraçado, ele morre ciano, ó. O sangue dele é ciano. Esse aqui me lembrou que tem alguma coisa na vida real. Nossa, esse aqui é a notinha, hein? Tem alguma coisa na vida real que tem um sangue azul, não é mesmo? Notinha tech. Tô pesado já. Notinha aqui, ó. Número 6. A última vez que eu encontrei foi a número 3, não foi? Acho que foi a número 3, a última que eu encontrei. Opa, abelha! Calma aí, deixa eu fazer aqui a roupa de Guile. Abelha tranquilão assim de encontrar. Pior que eu não sei exatamente onde é que fica o spawn de abelha ainda, tá? Eu encontrei 2 abelhas perto da base, só que eu não vi mais. Encontrei uma aqui no pântano agora. Faz até sentido ter aqui no pântano, né? Mas... aqui é couro, fibra. Eu até posso fazer agora alguns cantis na base, só que eu não quero fazer fabricate naquela base. Talvez eu não faça. Não sei se eu vou fazer. Tô bem indeciso ainda. Porque eu preciso fazer a roupa de radiação. Mas eu acho que não vou fazer o fabricate nessa base antiga não, porque vai acumular mais recursos pra mim trazer pra base nova. Dropar tudo que eu preciso dropar aqui, porque eu acho que não preciso mais disso não. Esse local aqui, pelo visto, onde eu estou aqui, não dá ligação. Deve ter morrido ou sumiu. Não dá ligação no Nexus caído ainda. Então eu vou ter que andar muito mais que isso para chegar até o Nexus caído. Porque é um caminho meio longo. Eu até poderia comer a flor rara, só que eu não quero causar confusão. A abelha, por enquanto, não é minha prioridade, tá? Eu domesticaria caso eu encontrasse facilmente. Mas comer a flor rara aqui para atrair a abelha, eu não quero fazer isso por enquanto, não. Apesar que o urso não é desmontado pela abelha, tá? Então o urso é imune aos zangões. Até a piranha, meu Deus, tudo aqui é aberrante. Olha essa piranha aberrante. Muito da hora isso aqui, hein? Muito da hora. Aqui na direita, acho que já é o Nexus caído, né? É o último local que nós precisávamos explorar. E como eu havia dito, esse aqui é o último local que faltava para me explorar aqui do bioma verde. Ali na frente já é o Nexus caído, como vocês podem ver no mapa. Na esquerda, nós temos um obelisco, que eu não sei qual é, lá em cima. E na direita nós temos outro obelisco, que eu também nunca fui ver. Mas finalmente conseguimos aí descobrir que o Carquinhos dropa algumas coisas interessantes e que o urso simplesmente é uma máquina. Basicamente agora todo o bioma verde foi mapeado e eu não tenho medo mais de nada. E agora só resta farmar e construir a base. Então é isso, galera. O vídeo ficou por aqui. Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.